Tá pronto aí? Fala, galera! Estamos aqui em caráter excepcional para te avisar que o dia está acabando. Hoje é dia 10 de novembro e você ainda não adquiriu nenhum plano na nossa Black November. Lembrando que o primeiro lote de promoção aqui do Fábrica D termina às 11h59 da noite de hoje. Ou seja, bateu meia-noite, já vai para o segundo lote, que o percentual de desconto é bem menor. Então, se você quer as melhores condições de compra, o momento é esse. Ah, mas mais tarde eu compro, mais tarde quando meu pai chegar eu compro. Cara, não, liga para ele, pede o dinheiro, dá o seu jeito, porque você vai acabar esquecendo. E o melhor momento de você participar das nossas promoções e ter acesso a uma gama infindável de videoaulas, mais listas de exercícios, mais simulados e todo o aparato que você precisa para o seu estudo é aqui. E aqui é o lugar onde o cara que tem menos tempo para estudar tem o maior número realmente de recursos para isso. A gente se baseia mais em aula gravada do que em aula ao vivo, até porque cursos como Itaime e, por exemplo, qualquer coisa desse nível, são cursos que não dá nem para botar um cronograma que não seja o dia inteiro de ao vivo de segunda a sexta, e aí o cara acaba que quem trabalha, quem ainda está estudando, quem tem uma realidade que não seja uma dedicação 100% o tempo todo, o dia inteiro, ele não teria como acompanhar. Então as aulas ao vivo existem, mas elas são de suporte às aulas gravadas e não o contrário, como normalmente é feito em outras plataformas. Isso é bom para você que não tem tempo, precisa, no caso, fazer o seu próprio horário e esse horário de estudos. A gente ajuda você a fazer. Em qualquer plano você pode mandar uma mensagem descrevendo como é a sua rotina de estudos de segunda a domingo ou de segunda a sexta. Varia aí a realidade de cada um, dizendo, segunda-feira, meu horário é de 7 da manhã às 4 da tarde, terça-feira, meu horário de 8 da manhã às 5 da tarde, por aí vai. Ou é de 8 às 10 da manhã, depois é só à noite. Tranquilo, a gente vai pegando e vai ali dando o nosso jeito, faz a mágica acontecer para que você consiga estudar todas as matérias, ok? Isso é feito manualmente, não por um programa, porque para ter um cuidado tão minucioso, tão individual com cada um, tem que realmente ser uma pessoa e não uma inteligência artificial ou um software feito para isso, porque ele geralmente tem algumas restrições, tem alguma gama de variabilidade de horários a serem montados, mas não pega todas as realidades. E aqui, fazendo manualmente, humanamente alguém ali fazendo, a gente consegue cobrir todas as situações de todos os alunos. E para isso, a gente tem planos voltados aqui a UERJ Enem, Medicina, SpaceX, EA, AFEFUM Escola Naval e Itaime, tá? Além do plano que eu não escrevi aqui, que é o plano voltado ao pessoal que já está na engenharia ou economia e está com problemas na matéria de cálculo 1. Quem já passou pela fase do vestibular, saiba que aqui a gente também tem cursos voltados ao nível superior, sendo que o primeiro pioneiro da casa é o voltado a cálculo e equações diferenciais, que também tem disponível para venda lá no site, um plano bem barato, um plano ainda em estado de crescimento, mas já tem tudo que você precisa para dominar limite integral derivada em cálculo na faculdade, matéria que tem, né? Quem sabe o que é CR, já está na faculdade, tem um CR alto e você repetindo essa matéria afunda o seu CR. E quem principalmente quer ter um CR alto para pesquisa ou, sei lá, vai pegar algum estágio que olhe CR, não quer ter um CR baixo, né? Acho que ninguém quer ter um CR baixo de graça e quer passar dessa matéria de uma vez por todas. E aí, até meia-noite de hoje, você vai entrar lá em fabricad.online. Esse é o nosso site, lá a nossa plataforma. Como é que funciona? Você vai lá, escolhe um plano, clica nele, vai ver a descrição, vai ver as informações todas que eu estou falando aqui, tem lá também na página. Cliquei lá no plano UERJ Enem, você tem, no caso, a descrição de como é o funcionamento do plano UERJ Enem. Cliquei lá no plano Medicina, tem lá a explicação de como ele é e do lado já o botão para acionar o carrinho de compra. Você vai preencher os seus dados e aí pode pagar em boleto, Pix e cartão. Boleto e Pix você não pode parcelar, cartão você pode parcelar até 12 vezes. Cuidado, alguns cuidados aqui que a minha equipe me mandou falar, que alguns bancos têm algum excesso de zelo pela segurança do cliente. Então, por exemplo, se o cara preencher com os dados dele, mas vai usar o cartão da mãe, do pai, ele às vezes estranha, não está batendo o dado do cartão com o dado de preenchimento e bloqueia
por segurança, compre. Para você ter que ligar e falar, não, tá tudo certo, sou eu mesmo que estou comprando, o cartão é meu, é do meu pai, da minha mãe, tá tudo bem e tal. E isso é um bloqueio preventivo que ele faz, ele embarreira a segurança, porque se realmente for o dono, ele vai ligar para o banco e vai confirmar e tá tudo bem. Se for alguém fazendo fraude, ele não vai ligar para o banco dizendo, olha, o cartão não é meu, mas eu quero fazer a compra. Então, só para você que às vezes tenta fazer a compra e não consegue, é porque o pessoal bota os dados muito assim. Tipo, às vezes o nome do cara é Alexandre Schneider, não sei o que, o cara bota só Alexandre. Também não dá, tem que ser nome completo, tá? Nome, CEP, CPF, e-mail, até porque as chaves para a gente são nome, CPF, e-mail, até porque todos os comunicados você vai receber por e-mail, de novas aulas que são introduzidas e tudo mais. Ah, mas isso quer dizer que o plano não está completo? Claro que ele está completo. O que a gente faz aqui é um trabalho de vanguarda. A gente não quer vender qualquer porcaria, muito pelo contrário. Até porque os nossos professores e eu viemos dos melhores cursos do Rio de Janeiro. Então a gente está acostumado com o modus operandi, o modo de fazer a coisa, visando sempre o nível, a régua, lá em cima. Então a gente não quer qualquer coisa, nunca, tá? Então, você entra e já encontra um plano completaço à sua disposição. Mas, à medida que a gente, avaliando ou sob pedido de alguns, percebe que tem, mesmo que seja um detalhezinho que precise entrar como aula extra, como adendo, como coisa adicional, a gente coloca. Porque a gente quer os nossos alunos passando em primeiro. Passando e de preferência em primeiro, ok? E quanto à estrutura dos planos, todos têm que ser simulados. Tem aulas de embasamento e aprofundamento, onde faz sentido ter um aprofundamento, né? Onde que faz mais sentido aprofundar. Geralmente medicina, Itaime e a FUFON Escola Naval, que são as chamadas matérias de alta performance. SpaceX um pouquinho também, né? Mas não tão exagerado. EA uma coisa um pouco menos puxada no sentido de aprofundar. Não adianta aprofundar porque a prova deles, eles cobram muita coisa repetida, então é mais realmente macetar o cara com exercícios, né? E aulas de teoria bem dadas, que é o que a gente faz, listas de exercícios e correção de redação. Tá? Então, o plano ERG-ENEM é voltado a quem quer ENEM ou ERG. Em cada plano, quando um plano que tem mais objetivo como o ERG-ENEM, como a FUFON Escola Naval, vem descrito para cada conteúdo o que cai mais ou menos ou não cai no seu objetivo. Você quer o ERG, é aquele conteúdo só para o ENEM, vem escrito, cai apenas no ENEM. Você quer ENEM, e aquele conteúdo para a UERJ vem escrito cai apenas na UERJ. Assim como a correção dos modelos de redação, que cada um vai para um lado, tem as aulas básicas de uma estrutura de redação normal, tem coisas que são imutáveis, não importa redação para onde você vai fazer, e tem coisas que são muito específicas, como critério de correção, como botar ou não um título, se tem ou não proposta de intervenção e por aí vai, tá? E aí isso, óbvio que tem aulas separadas, explicando de forma separada a estrutura de redação de cada um deles. Isso é para o ERG, para o ENEM, assim como aqui também, né? Que é a SpaceX, a FUFON Escola Naval. Às vezes a estrutura não é tão diferente, mas o critério de correção e aquilo em que você é penalizado ou não, em termos de pontuação, é diferente. Isso já faz uma senhora significância na hora de você aprender a fazer redação para onde você quer fazer concurso ou vestibular. Então tudo isso é indicado, muito bem mastigadinho, né? Se vira, tá? Claro que não. E, cara, esse plano IMITA, óbvio que é o mais caro, é o mais nichado, mesmo assim nossos preços todos, você pesquisar aí nos concorrentes realmente de peso, que fazem um trabalho sério, você vai ver que nossos preços são bem mais competitivos, porque a gente preza por realmente expandir o ensino no Brasil inteiro, em realmente democratizar a educação, e apesar de ser uma empresa, a gente tem essa missão como o nosso primeiro dogma, então isso a gente não abre mão de realmente deixar que você tenha acesso ao ensino de altíssima qualidade por um preço competitivo, tá? Então, você vai aproveitar que a gente tem 70% de desconto, eu não escrevi aqui, ó, mas são 70% de desconto até meia-noite. Depois, esse valor vai cair muito. Então, por exemplo, um plano IMITA que normalmente a gente comercializa por R$1.000, com esse desconto, ele acaba caindo para R$300. Você que de repente está acostumado a preços de plano ERG-ENEM, está me assistindo agora, saiba que os planos de Itaime são muito caros.
Porque, cara, se você, aula de função do primeiro grau, por exemplo, para o UERJ Enem, você tem uma aula lá de teoria e depois o seu exercício, aquilo ali numa aula de IMITA vai ter aula de função do primeiro grau, vão começar os teoremas que só tem para eles, questão peruana, questão indiana, questão que já caiu no ITA no IME, macetezinhos que são quase uma aula de teoria para explicar, é muito mais coisa, tá? O que é isso num plano como esse vira um negócio desse tamanho. Então, as pessoas que dão aula aqui também são de uma especialidade, né? Eu sou ex-aluno do IME, tem gente que é ex-aluno do ITA e outras coisas também de igual peso, como o FUVEST e o Unicamp, que estão aqui, tá? Que tem que ser gente entendida tanto por ter vivenciado ou pelo nível de questão em relação ao que cai aqui dentro. Mesma coisa na AFA foi uma escola naval, que é muito diferente. Prova da escola naval, prova praticamente mais difícil que a de matemática, pelo menos, que a do ITA e do IME, tá? E a EFON cai cálculo, tem cálculo no nosso plano. Quando você for lá na plataforma, você vai ver a explicação de tudo isso. Então, galera, você não pode perder tempo. A gente está com esse 70% de desconto para facilitar a tua vida. E se isso ainda não abriu seus olhos, aí vem a cerejinha do bolo. O plano que permite que você dê para si mesmo ou para o seu amigo um plano igual ao que você comprou ou de preço abaixo dele. Não entendi. Você comprou o plano ITA-IME, pagou esse valor. Você vai localizar lá no site. Ou até o próprio plano ITA-IME mesmo, né? Que é de igual valor, tá? Ou algum plano mais barato, sei lá, EA. Ele é mais barato que o ITA-IME. Eu comprei o ITA-IME, mas eu quero EA para o meu amigo. Então, se passar dos 7 dias da compra, né? Isso só pode ser feito após 7 dias da compra, você vai indicar para a gente os dados do seu amigo e a gente vai gerar um acesso para ele. Ou então, sei lá, você quer dar um plano igual para o seu amigo, ou quer dar um plano igual para si mesmo, sei lá por quê. Não dá para somar, no caso aqui, o plano de 1 ano de acesso, comprar 2 e ficar com 2 anos. Até porque existem 3 versões do plano ITA-IME com preços diferentes lá na plataforma, todos com 70% de desconto, mas existe um plano de 1 ano, de 2 anos e de 3 anos, ok? Mas isso já é uma certa vantagem, que de repente você faz um lance com o teu amigo de vocês juntarem a grana, né? E aí dão um plano, cada um o acesso, o plano que vai querer, os acessos são separados. Não vai ficar lá na área de aluno, o plano, sei lá, EA e IMITA, no exemplo que eu falei, aparecendo para você e para o teu amigo. O teu você comprou foi ITA-IME. Vai aparecer lá, ao acessar a área de aluno, o plano ITA-IME. E você falou que era para dar para o teu amigo o plano EA. Vai aparecer para o teu amigo lá, quando ele abrir, for cadastrado, etc e tal, o plano EA na tela de aluno dele, ok? Só para vocês entenderem. Vocês não vão ficar os dois dividindo os 2 planos. Cada um com o seu, tá bom? E o plano EA, para quem não sabe, é porque quem é especialista da aeronáutica, né? É uma carreira muito boa de entrada. Isso aqui muda vidas, tá? Isso aqui é uma carreira que muita gente procura. A gente não tem ESA ainda, mas se você quer ESA, por exemplo, o plano de SpaceX já serve para você nivelar por cima, ok? Tá? Isso é uma pergunta que o pessoal, de repente, pode vir a fazer depois que vir a ser ao vivo, mas, de repente, se você está perguntando agora, tá? Que eu não estou vendo no chat aí, estão passando aí, a equipe está passando para mim, mas o plano ESA não existe ainda, veja bem, tá legal? O plano medicina, ele é praticamente uma versão com esteroides do plano UERJ Enem, uma versão bombada desse plano aqui. Tudo que tem aqui dentro também, só que tem os aprofundamentos dos aprofundamentos. A gente sabe que medicina hoje em dia é algo que, seja a nível de Enem, seja a nível de UERJ, seja a nível de FUVEST, é algo cujo grau de aprofundamento tem que ser relevante, porque vai estar todo mundo nos seus concorrentes neurótico em ver tudo de tudo, né? A gente faz pergunta em sala de aula presencial que parece que o cara já é até médico já formado, ou em formação. Então, porque o cara já está ali batendo na trave, às vezes ele não passou por um acidente num ano, e no outro ano ele não sabe mais o que estudar, porque ele já sabe tudo, ele só ficou nervoso no ano passado. Então ele começa a aprofundar loucamente para não dar margem, não dar chance para o azar, e aí a gente se preocupa também com esse cara, e não é só esse tipo de detalhe maluco, dá aprofundamento mesmo em termos de exercício, de pegar uma revisão de temas que são mais relevantes para biologia e química, aprofundar detalhes de biologia e química, que de repente não faria sentido falar num plano UERJ ou num plano Enem que é voltado para as demais carreiras, até porque a filosofia de estudo para medicina é uma coisa e
para o Enem em outras carreiras é outra, porque a TRI facilita muito a vida de quem não quer medicina, né? A gente sabe que, por exemplo, 15 acertos em matemática, dependendo de quem forem esses 15 acertos, você pode ter a sua pontuação variando de 300 até 700 ou quase 800 pontos. E isso, se você não quer uma carreira tão concorrida, pode ser uma diferença e um facilitador danado para você entrar. E como que eu fico sabendo esses bizus? Ah, aí sim. No nosso plano você tem todas essas aulas, não é só aula, aula, aula. Você tem um acompanhamento, seja em aulas no caso citado, falando sobre como funciona a TRI, então como eu vou usar a TRI e o que é a TRI e como vou usar ao meu favor em matemática, em física, tá? Motivacionais também, técnicas de estudo, como é que é usar o método Pomodoro, o método não sei o quê. Os professores ou especialistas, cada um pegou aquilo em que era, no caso, especializado ou era mais familiarizado para ajudar você. Então você tem essas aulas de controle emocional, motivacional, explicando, né? Tem gente que compra um plano desses, mas não tem a menor diferença ou noção de como é a AFA, como é a escola naval, como é o IFON, só sabe o básico. Que ele vai ser encaminhado, vai ter uma vida estável, vai ter que ter no máximo tanto de idade, no mínimo idade, não tem idade mínima e idade limite, mas ele está meio perdido. Ele não sabe a diferença de um em relação ao outro, o que cai e o que não cai. E aí isso também é explicado e orientado até para você se sentir estimulado, quando você vê o grande número de vantagens que tem um cara que se forma aqui ou na SpaceX ou na EAR também, ok? Para medicina o ERG-ENEM não é diferente, tem essas explicações todas de como é a redação da UERJ, como é a redação do Enem, como eu devo estudar para cada um, tudo aquilo que você geralmente se pergunta e não acha por aí e precisa de explicação, as tem. Por exemplo, tem uma aula aqui de explicação em que eu, por exemplo, faço uma simulação da pontuação do cara na UERJ. Ele tirou o conceito B, ele tirou o conceito C, explico, de tantos a tantos acertos é A, de tanto a tanto é B, de tanto a tanto é C. E aí o cara, sei lá, tirou B, e tirou tanto na redação, e tirou tanto na específica. Qual das específicas que vale peso 2? Qual que é peso 1? Quantas específicas são por carreira? Tudo isso é explicado e no final faço uma situação de exemplo para simular a nota e a pessoa em cima daquela simulação entender como que é calculada a nota na UERJ. Isso é uma coisa que às vezes o pessoal não faz. É aula em cima de aula, em cima de aula, em cima de aula, e a pessoa não sabe como que se chega à pontuação dele. O cara vai para uma prova do Enem sem saber o que é TRI, vai para uma prova do Enem sem saber dentro daquilo que ele estudou o que é relevante e o que não é. Ele vai para uma prova do Enem achando que cinemática e eletromagnetismo têm o mesmo grau de importância, e a gente sabe que não, tá? Esse tipo de coisa toda explicada, né? Cada um dos seus planos tem suas particularidades, mas a filosofia de esmiuçar em termos de aula, de dar o básico, dar o aprofundado, ter isso tudo à disposição. Dúvida você pode mandar tanto na área interna da plataforma, como também no grupo de Telegram. A plataforma vai ser mudada para melhor brevemente. Todo mundo, tanto aluno antigo quanto alunos entrantes, serão agraciados com isso, obviamente. Vai ter então um aplicativo para você poder, no caso, usar as aulas em modo offline, dentro, né, do aplicativo, não baixar as aulas em si, né, de forma a guardar no HD, mas vai estar disponível dentro do aplicativo e offline. Ou seja, está no lugar de conexão ruim, está no lugar em que a política de Wi-Fi do lugar não permite você abrir vídeos. Sei lá, tem alguma situação que você não tem uma conexão boa ou não tenha nenhuma à disposição, você vai conseguir assistir às aulas. Tem gente, por exemplo, aqui do militar, que o cara já é, sei lá, do colégio naval, aí ele quer estudar estando embarcado, mas a conexão lá é ruim, ele só consegue estudar quando chega na casa dos pais de volta no final de semana, e aí fica com um tempo ocioso lá, ou seja, não é tão bom, aí tem que baixar o material, faz o material, mas ele quer assistir a aula, mas na falta do Wi-Fi não consegue. Com esse aplicativo ele vai conseguir, ok? Porque ele vai estar com as aulas offline à disposição. Então, para esse tipo de caso, o pessoal, sempre que é aquele pessoal guerreirão, que em cada buraquinho do dia vai estudando, essas coisas todas fazem muita diferença, inclusive o horário de estudos que eu falei, tá? E a gente acredita em transformação, até porque eu sou fruto da transformação, eu sou fruto do que o ensino é capaz de fazer para uma pessoa. Então, eu venho de uma família em que ninguém tem estudo, só eu tenho, e tenho pra caramba, eu sou formado em 300 coisas, quem vai lá no meu Instagram, pessoal, sabe disso, e, no caso, tudo foi fruto da minha dedicação total, tá? E lá no nosso também Instagram, passa lá em Plataforma Fábrica D,
você tem sempre notícias sobre o mundo do vestibular, dos concursos militares, dos concursos civis, medicina, FUVEST, UERJ, Enem e, claro, a plataforma é onde você adquire os planos e onde isso aqui acaba se transformando, quando você vira o nosso aluno, na sua queridíssima central de estudos, onde você vai concentrar a sua vida de estudos. Pode confiar na gente, não tem que ficar comprando uma pancada de livro. Cara, larga essa mania de ficar comprando, vou ter que comprar livro para estar com vocês. Não, tá? Larga essa síndrome do avestruz, que é compra um bando de livro, acumula tudo, não para dar aquele levante moral, né, se sentir melhor consigo mesmo, mas acaba que o cara nem estuda aquilo. Então, eu já tô te avisando, não precisa fazer isso. Você vai ter aqui tudo que você precisa e já tem coisa pra caramba à disposição, tá? Tem muita coisa que, tipo assim, tem aquele rol básico de aulas e tem as outras que são baseadas no cara que já tá numa pegada mais hardcore, uma pegada mais aprofundada, já tá numa curva de aprendizado mais alta e ele precisa, no caso, ser estimulado com aprofundamentos, tá? Pro cara que precisa do básico, a gente aqui tem um grande diferencial. Talvez em alguns cursos você não dê tanto valor a isso, mas no IME-ITA isso é muito diferenciado, porque geralmente em curso IME-ITA já se parte do princípio, e não na gente, na concorrência, de que você tem um certo conhecimento e o pessoal sai dando uma voadora na porta. Ou seja, amigo, a definição, sei lá, de impulso e de choque elástico é essa. Se vira, agora vamos lá fazer IME 65. Aqui isso não é feito. A gente parte do basicão para algumas pessoas que às vezes são um pouco mal informadas no rolê e não conhecem a gente. O cara acha que é só aquilo, claro que não. Essa é uma plataforma só pular a parte básica, né, galera? Então, mais parte do básico e vai subindo nível, subindo nível, subindo nível. Como você vê, tá fazendo questão de nível peruano, indiano e por aí vai. Então é só se você está numa plataforma, pular as aulas que você já percebeu que são de nível que não te interessa, ou se você está começando, você tem que ter humildade em começar do básico. Né? O que mais acontece é o cara que chega, até por muito, ser muito bajulado por professor, etc e tal, de colégiozinho de ensino médio, achando que ele é muito, muito foca, chega aqui e começa a se ferrar muito e fica muito puto da vida, mas é porque é a realidade de todo mundo. O cara toma um choque de realidade quando ele sai como o melhor aluno de um colégio, que colégio não puxa, gente, não adianta. O colégio só está sendo comparado numa realidade que a maioria dos alunos é mediano para baixo e você sobressai porque os outros são ruins, não porque você é tão bom assim. Você não tem nem como saber que você não está competindo com pessoas de igual nível, tá? E o nível aqui é muito alto. Mas vale a pena porque os maiores nomes, as maiores cabeças do Brasil fazem parte do ITA do IME. Pô, o nosso primeiro astronauta que foi do ITA, que já foi até ministro, né? Ele foi do ITA. Cara, então assim, pô, você tá no mundo de realmente vencedores. Medicina, não preciso falar mais nada, né? A gente sabe que é a carreira mais disputada, assim, ou uma das mais. Dizem que psicologia já está se tornando uma coisa também de alto grau de concorrência, tá? Mas é aquela que tradicionalmente, né, as pessoas enxergam como a mais disputada e sempre será por muito tempo a mais disputada ou uma das mais disputadas, então por isso tem um plano separado só para medicina. Então, galera, o que você está esperando? É até a meia-noite de hoje, dia 10/11 de 2023, você tem 70%. Virou meia-noite, não adianta, não tem choro, não tem perdão, você vai, no caso, para os 60%. Um truquezinho que eu vou te dar, né? Agora o diretor vai me matar, um truquezinho que eu vou te dar é, gente, se você só vai ter o dinheiro amanhã, gera o boleto hoje. O boleto tem uns 2, 3 dias de validade. Gera o boleto hoje, se você só vai ter o dinheiro amanhã domingo, e paga sábado ou domingo, tá? Leva até 2 dias úteis para ser compensado, mas pelo menos você segura o desconto de 70%. Porque depois cair para 60%, não tem como. Às vezes o pessoal entra lá no atendimento, não tem como dar um jeitinho de gerar um boleto com os 70%. Não. Se eu estou dizendo que a gente faz isso por você, a gente faz isso tudo por você. Mas se eu também estou dizendo que o desconto vai somente até meia-noite de hoje, ou melhor, 11h59, eu também realmente não vou segurar esse desconto para depois. Então, se você der mole, já era, acabou. Então aproveita que esse é o nosso primeiro lote de Black November, tá? Que tá já no fim. E o que você tá ainda esperando aí, olhando pra minha cara? Corre, amiguinhozinho, corre! Corre que o futuro, que o sucesso, que a vitória tá esperando você. Mas antes, ó, você tem que passar aqui, beleza? Ficamos por aqui, vai lá e te espera como aluno. Valeu, gente!